Então bora lá. Capítulo 5 de Tessalonicenses. Então eu vou aqui para nossa linha do tempo para ver quais são os principais temas abordados nesse capítulo 5. Ele vai continuar falando a respeito desse último tema aqui, que foi o último tema do 4, que a gente dá um aqui, que é basicamente a chegada do Rei Jesus. Então ele vai falar justamente dessa sequência, nessa ideia da volta de Cristo, né, da alegria dos santos, fazendo eles se alegrar, dizendo que dormir não é algo ruim, mas é algo bom, porque os que dormem encontrarão com Jesus primeiro na sua vinda. Então, dando o conselho de Paulo para uma igreja perseguida, o conselho de Paulo para uma igreja que estava sendo morta, estava sofrendo os flagelos de seguir a Cristo, é basicamente isso, cara. A morte não é algo ruim, a morte é algo bom, porque você se encontrará com Cristo primeiro, antes dos que estão vivos. Então, basicamente, a mensagem de consolo, a mensagem de conforto que Paulo deixa na carta de Tessalonicenses para essa igreja é essa, né, no fim do capítulo 4. E o capítulo 5 vai ser basicamente, ele vai dar continuação justamente nesse aspecto da vinda de Cristo, né? Onde ele vai trazer a ideia de paz humana e justiça divina, né? Onde ele vai fazer esse contraste, onde existe uma paz humana acontecendo e de repente essa paz e segurança ela inesperadamente é interrompida, né, pela justiça divina de Deus. E a orientação justamente de Paulo é que aqueles que estão em Cristo não são surpreendidos, né? Diferente do entendimento que a gente sempre teve de que o cristão vai ser surpreendido na vinda de Cristo. Não é esse o relato bíblico, não é esse o cenário apresentado pela palavra. É um cenário realmente de que aqueles que estão em Cristo, a vinda do Senhor não é um segredo, a vinda do Senhor não é algo inesperado que vai acontecer, mas é realmente o sentimento e o desejo de que isso aconteça o quanto antes, de que realmente é a expectativa do cristão, né? A alegria do cristão de saber que Cristo voltará. Então a vinda de Cristo, diferente do que vai ser para o ímpio, para os que estão em Cristo, será um momento de grande alegria, será um momento de grande satisfação e de maneira nenhuma será surpresa, porque é isso que todo cristão aguarda. Viver como filhos da luz, ele vai a luz, né, justamente dessa mensagem do fim, dessa mensagem da volta de Cristo, a exortação e a admoestação de Paulo é para que os cristãos permaneçam, né, separados, né, atentos, vigilantes, se afastando do pecado, se afastando das distrações, daquilo que os embaraça com este mundo. Uma comunidade transformada, ele vai trazer justamente agora esse aspecto não somente do individual, mas agora o aspecto comunitário, como igreja, né? Onde um apoia o outro, onde a preocupação com o mais fraco sempre vem em primeiro lugar, de realmente de caminharmos em alegria, oração e gratidão, não só no individualismo, mas principalmente como comunidade. Santificados até a volta de Jesus, mais uma vez, essa proclamação, mais uma vez, esse apelo à santidade, mais uma vez, essa indicação do quão importante é uma vida separada, do quão importante é uma vida afastada dos prazeres deste mundo. E uma vida contracultural, né? Então, os pontos principais da carta, como é o capítulo final aqui, né? Seguir a Jesus como rei produz uma maneira diferente de viver. A fidelidade a Cristo pode despertar suspeita e oposição e rejeição. A resposta: os cristãos devem enfrentar a hostilidade com amor, graça e generosidade. Então essa como a carta vai finalizar a respeito de como o cristão reage em meio a oposição, rejeição, como o cristão lida com a maldade, como o cristão lida com o mundo em que a todo momento se opõe ao cristão, né? Se opõe ao estilo de vida do cristão. Mas beleza, vamos lá para a carta em si, para fazermos a leitura. Irmãos,
Eu vou começar do 4 lá, que é o início Ô, dessa Michel, questão da vida. Oi? a tela lá. A tela lá, né, cara? Se não mostrar a tela, não dá, né, cara? Pois é, legal. Ah, mas aí já fiz tudo ali já, cara. Ah, mas eu não quis te interromper, né? Então eu vou lá, eu vou seguir aqui no texto, né? Beleza. Sim. Seguimos. Ai, ai, que comédia. Deixa eu só deixar mais pro ladinho aqui que eu tô com uma tela só hoje. É... Opa, sobe aqui. Então, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Então, novamente reforçando, ele está falando a respeito daqueles que morrem em Cristo Jesus, aqueles que morrem em nome de Cristo, né? Os perseguidos, aqueles que estão sofrendo perseguição e pela perseguição estão morrendo. Pois se cremos em que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Ou seja, ele está falando que aqueles que morreram, né, assim como Jesus ressuscitou, Deus também fará com que eles ressuscitem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, a vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, não é justamente uma palavra de consolo para os irmãos. Aí, dando continuidade a essa mesma conversa que Paulo estava tendo com a igreja, ele vai começar o capítulo 5. Irmãos, e no que se refere aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva. É interessante essa referência que ele está falando aí, né, do tempo, ele tá falando lá de Atos 1:7, onde teremos também a mesma menção, né? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, Jesus basicamente, né, Paulo basicamente endossando aquilo que Jesus já havia também mencionado. É entender que existe tempos, épocas que não nos compete saber o quando, né, e como, principalmente como ele está falando a respeito do fim, né, ele está endossando justamente o que Jesus falou, cara. Tem coisa que só o pai sabe, nem eu sei. Então é entender que existe uma máxima: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o pai fixou pela sua própria autoridade. Então é entender, até olhando, né, do jeito que o texto é escrevido, a ideia de fixar, né, realmente nos traz uma ideia de que, cara, está fundamentado isso, é algo que o pai já determinou, algo que realmente vai acontecer, independente do fluxo da vida. É algo pré-determinado por Deus. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. E aí entra esse texto, é mencionado também por Jesus lá em Mateus 28:19, Marcos 16:15, Lucas 24:47. São também referências que Jesus falou a respeito de como seria o dia do Senhor, como seria a vinda do Senhor, né? Então ele está falando, vem como um ladrão à noite, né? E aí, durante muito tempo, né, foi esse dito, né? Vigie, vigie, você que está aí, porque Jesus vai vir como um ladrão. Se você não ficar esperto, você vai ficar. E aí criava-se justamente uma cultura como é que é a palavra? Do medo, né, cara? Em que você ficava temendo a volta do Senhor, em que a volta do Senhor era algo ruim, que a volta do Senhor era algo que poderia te condenar ao inferno, que a volta do Senhor vinda, se Deus voltasse naquele momento e eu estivesse, nossa, meu Deus, em pecado, Deus não me levaria com ele. E a grande verdade é que
são poucos os dias em que nós não estamos em pecado, porque a graça do Senhor ela nos cobre, a misericórdia do Senhor ela nos cobre. E isso não é sobre ter uma vida libertina, isso não é sobre não ter uma vida de santidade, porque é o que Paulo vai nos orientar logo em seguida na carta. Mas o ponto X da questão é que essa cultura do medo, essa cultura que impõe muitas vezes o medo da volta de Cristo, ela não é bíblica. Porque o próprio texto vai mostrar isso. Né? Quando andarem dizendo paz e segurança, ou seja, quem está falando paz e segurança? Né? A humanidade do fim. Né? O povo do fim estará falando, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vem as dores de parto à mulher que está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Então, até conversando a respeito do Apocalipse, né, com o Luiz, esse tempo atrás, a gente estava falando, né? A contração, o parto, ele não é instantâneo, ele tem um processo de contração que começa muito antes do parto. A mulher vai sentindo esse processo de dor, essa contração de treinamento que vai acontecendo é muito antes do parto e não são processos, são com intervalos longos, né? E é entender que a Terra passa por esse processo de contração, onde a gente vê momentos, né? E eu citei até o exemplo do Covid, né? Eu lembro que na época do Covid eu falava, cara, o mundo não tem como resistir a isso, o mundo não tem como suportar tamanha facada que foi, né, o período do Covid. Mas aí a gente olha hoje, né, tipo, cara, passou, né, passou e a humanidade continua, então você percebe que quando a gente olha a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, né, a gripe, acho que foi espanhola, foram momentos terríveis na humanidade, momentos de realmente grande sofrimento, grande dor, mas as coisas passaram, né? Os tempos passaram, parece picos de realmente de dilatação, de dores de parto que a Terra passa, mas ainda não é o fim, né? E o grande alerta, né, para saber quando é o fim, o texto vai nos deixar claro. Não é um momento de Covid, não é um momento de guerra, não é um momento de terremoto, né? Mas é um momento onde as pessoas vão dizer paz e segurança. Eles vão olhar para a sua vida e encontrar paz e segurança, mas não naquele que deveria ser a nossa paz e a segurança, mas nas coisas. Eles vão encontrar paz e segurança naquilo que não está fundamentado em Deus. E é aí que a palavra nos instrui, sobrevirá de repentina destruição. Prosseguindo. Mas vocês, irmãos, então beleza. Então ali em cima ele está falando, né, com uma pessoa, mas agora ele está falando com outras pessoas. Mas vocês, irmãos, ele está apontando para a igreja, falando, cara, vocês não estão em trevas, né? Porque ele está falando ladrão à noite, né? Então ele está remetendo a ideia de trevas, está remetendo a ideia de escuridão. Mas ele está falando, não, irmãos, vocês não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Ou seja, para o cristão não há surpresa. Para o cristão não há nenhum, nossa, Jesus voltou, não estava contando com isso, muito pelo contrário, essa é a nossa ardente esperança, Cristo reinando no meio de nós. Né? O reino físico de Jesus, o reino é realmente uma manifestação da Nova Jerusalém, enfim, toda a manifestação da glória de Deus sobre toda a terra, de todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E esse é o anseio do cristão. Cristo manifesta a todos, né, de maneira explícita, de maneira onde ninguém vai mais ter argumentos para questionar a respeito de quem Deus é. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito agora. E aqui é interessante, né, porque ele vai usar o termo dormir, né, não só para a questão da morte. Ele está usando o termo dormir para não vigilância, né, para uma vida
é que a palavra, negligente, né, ao que a palavra está instruindo, é negligente aquilo que está sendo orientado. Ele está trazendo aqui um aspecto de dormir no sentido realmente de trevas, né? Realmente de um aspecto que ele estava falando ali de trevas, de escuridão, de viver achando que nada vai acontecer, achando que, é, que nada vai ter consequência, que tudo que a gente fizer, que a ideia da liberdade humana, né, de que eu posso fazer o que eu quiser, minhas escolhas, são as minhas escolhas, a minha vida é a minha vida. Então, aquele que ainda vive para si mesmo, aquele que ainda vive achando que nada vai ter consequência, é aquele que dorme, é aquele que está olhando para si e vivendo a vida como se fosse dele, certo? Mas a orientação é mais uma vez de Paulo, nós que somos do dia, nós que estamos na luz, nós que estamos na clareza, vendo, sejamos sóbrios, revestidos do que? Da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. E a gente vai ver Paulo usando essas terminologias, essas três terminologias também nas outras cartas: fé, amor, né, esperança da salvação. É esse entendimento que não é uma fé fundamentada em qualquer coisa, mas é uma fé em Cristo Jesus, é algo que realmente vem de Deus, é algo que nos leva a um amor verdadeiro, não o nosso amor, mas o amor de Cristo. E que esse amor está pautado numa esperança de salvação, esse amor está pautado numa esperança daquilo que Cristo fez por nós e que naquilo que Cristo ainda voltará e fará na terra. Então, entender esse aspecto da fé, amor e esperança em Cristo Jesus, ela está muito presente na vida do cristão. Ela basicamente é o tridente da relação do crente. Precisa haver fé, precisa haver amor e precisa haver esperança. Quando esses três caminham junto, o cristão anda bem fundamentado, o cristão anda segundo Cristo. E no 9 ele vai justamente falar qual que é o desejo de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ou seja, Deus não tem prazer no filho no filho que fica na ira, no filho que é atingido pela sua ira, porque ele não destinou para esse período, ele não destinou o seu povo para isso. Mas para que ele destinou o seu povo? Para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a salvação está acessível. A salvação está acessível a todos aqueles que desejam. E recentemente eu vi um exemplo falando essa ideia de livre-arbítrio, essa ideia da escolha. E ele deu um exemplo muito interessante, né? Ele falou bem assim, se alguém... Porque a menina questionou, ele falou bem assim, por que Deus deixa a gente escolher, né? Sendo que a gente toma as escolhas erradas e no fim dos contos ele vai julgar a gente pelas nossas escolhas, né? E aí ele respondeu, né? Falando, porque Deus nos ensina o que é o amor. Porque ele falou bem assim, se Deus pegasse e te sequestrasse, né, e colocasse você num quarto e falasse, agora você vai ser minha esposa, você vai casar comigo, você vai ter que me amar, você vai ter que fazer tudo que uma esposa tem que fazer com o marido. Isso seria amor? Né? Ela falou, não. Né? Então, da mesma forma, Deus não faz isso com ninguém. Deus não pega ninguém à força. Deus não está interessado em escravos, né? Deus não está interessado em pessoas que estão com ele pelo medo, né? Ou pelo simples fato do benefício até. Mas é um entendimento de que Deus quer pessoas que estão ao seu lado para ser família, pessoas que estão ao seu lado porque o amam. E por isso que o mandamento maior é amar a Deus acima de todas as coisas. O amor está relacionado a uma decisão e não um sentimento. O amor é a compreensão de que Deus é o único merecedor do meu amor, do verdadeiro amor, daquilo que realmente eu tenho que me desprender para viver em prol daquele que me amou primeiro. Porque não fui eu que amei ele primeiro, foi ele que me amou primeiro. E com essa revelação e com esse entendimento, né, a gente caminha nessa ardente expectativa, sabendo que a salvação vem diante do Senhor e nós nos apropriamos disso, nós nos apropriamos do perdão dado por Cristo. Alguma dúvida até então? Deixa eu ver aqui. Sem dúvidas? Vou seguir.
que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. Então, aqui ele já volta para o entendimento do dormir como morte. Já não é mais um dormir de cegueira, não é um dormir de viver para si mesmo, mas é um dormir realmente da morte. Então, aqueles que vigiam estão vivos, e os que dormem estão dormem. Vivamos em união com ele. E, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Conselhos finais. Irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Então aqui ele está falando justamente a respeito dos líderes, a respeito daquelas pessoas que cuidam, né, que estão ali ministrando, que realmente estão amparando, que realmente estão cuidando da igreja. Né? Então qual que é o pedido de Paulo? Que vocês tenham um grande apreço aos que trabalham entre vocês. Não é, é uma ordenança, é uma orientação baseada, né, em algo que é realmente o trabalho. Né? Não é uma posição. Não é, o cara é líder, o cara é pastor. A pergunta é, ele trabalha? Né? Ele está realmente exercendo, né, aquilo que ele disse que é? Né? Porque senão eu creio que isso aqui, né, não se aplica. Né? Mas para aqueles que trabalham, isso aqui se aplica com grande maestria e fica de conselho, né, do que Paulo deixou para a igreja. Que preside no Senhor e os admoestam. A admoestação, novamente já falei para vocês, é correção. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do quê? Do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Esse aqui é o maior desafio da igreja. Encorajamos, exortamos, e também encorajamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Encorajamos vocês, irmãos, que corrijam os que vivem de forma desordenada. Né? Porque isso aqui é desafiador. Né? Você corrigir alguém que está vivendo de forma desordenada, né, vai exigir sabedoria. Não é simplesmente chegar e apontar o dedo, não é simplesmente chegar e falar, cara, você está em pecado. Muito pelo contrário. Uma coisa que eu falo para as pessoas é, não existe autoridade sem relação. Então a gente precisa ter relação com as pessoas antes da gente admoestar elas. Existem admoestações que precisam ser diretas, mas elas têm mais efeitos quando começam com uma relação. Consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Isso aqui é muito fácil de fazer. A ofensa que é feita a mim é facilmente retribuída ao outro. Difícil é eu me ofender e não querer retribuir. Mas a instrução é: ninguém retribua os outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aqui é interessante, né? Em tudo dá graça, né, cara? Mas, poxa, eu tô triste, eu tenho que dar graça porque eu tô triste, né? Mas é o entendimento de que não é o sentimento, mas é saber que mesmo na tristeza, o Senhor está com a gente. Mesmo nas dificuldades, o Senhor está com a gente. Então nós não damos graça pela tristeza, nós damos graça porque o Senhor está conosco. Nós damos graça porque, apesar de, o Senhor está conosco. Não apaguem o espírito. Cara, isso aqui é crucial na vida do cristão. E é possível, porque se Paulo está orientando que o espírito pode ser apagado, é algo crítico. É algo que realmente pode nos levar a um lugar de mornidão, um lugar onde a sensibilidade ao que Deus fala, a sensibilidade ao que a palavra dele fala, já não nos afeta mais. Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Não é porque tudo que você está ouvindo que você tem que absorver, mas
olhar, cara, isso faz sentido. E principalmente com relação a profecias. Principalmente em relação ao que é dito. Até mesmo o que eu tô falando aqui. Né? Analise, pô, faz sentido o que o Michel tá falando? Faz sentido o que ele tá trazendo aqui a respeito do texto? Questionar com sabedoria, questionar com o Espírito de Cristo nos corações é muito saudável. O problema é quando o questionamento ele parte de um espírito maligno, um espírito questionador, um espírito de analista que não quer produzir transformação, mas quer produzir crítica, quer produzir algo que realmente é que a vontade, a minha razão prevaleça. Aí esse espírito realmente não produz a sabedoria de Cristo nos nossos corações, mas produz aquilo que Tiago fala, né? Uma sabedoria diabólica, né? Um espírito faccioso. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. Né? Agora aqui o apelo de Paulo à santificação. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Rapaz, olha isso, cara. O desejo de Paulo, que não somente, né, não é somente um aspecto do ser humano, mas o espírito, a alma e o corpo, né, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará o quê? Ele tá afirmando que o fará é isso aqui, né? E aí o ponto é é olhar o quanto ele está fazendo nas nossas vidas, né? O quanto ele está nos santificando, o quanto nós realmente estamos se sujeitando a essa santificação de Deus, né? Porque eu entendo que a santificação não é algo imposto. A santificação é baseada em renúncia. É baseada num estilo de vida em que você se sujeita à vontade de Deus e se nega a sua própria vontade. E por fim, irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Olha. Peçam com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.